Girando a notícia. Essa matéria agora é sobre o caso que eu falei do sósia de um estuprador que agiu em Belo Horizonte. Nossa, esse caso é dolorido demais. Um homem, um artista plástico, foi confundido por vítimas com um estuprador. Ficou preso 17 anos, adoeceu, pegou tuberculose, até que quase 20 anos depois, uma outra vítima reconheceu na rua a pessoa que tinha estuprado ela décadas atrás. Fez a denúncia, prenderam o homem e aí descobriram que o até então maníaco do Anchieta não era aquela pessoa que estava presa, era esse outro. Claro que o moço entrou com a ação na justiça e o governo foi condenado a pagar 3 milhões no total, né? Tem o pensionamento e é o que a gente chama de dano material, né? Precisa pensionar esse homem porque foi uma vida perdida. Ele não tem como, ele está doente, está todo sequelado, está velho, não tem como ele retornar ao mercado de trabalho. Mas também tem uma indenização por dano moral, que no caso dele, de fato, é altíssima. E por maior que seja, poxa vida, não vai reparar, né, gente? O que esse homem foi muito maltratado na cadeia e tal, e coisa e tal. TJ julga recurso no caso de homem confundido com estuprador em BH. Artista plástico foi confundido com maníaco do Anchieta e ganhou direito à indenização de 3 milhões. Governo recorre. E é aí que eu quero comentar. Governo recorre. Por que essa coisa das advocacias gerais, quer dizer, não sei, eu só posso falar aqui de Minas, né? Da Advocacia Geral do Estado ter que rebater todas as ações que as pessoas ganham contra o Estado. Esse cara, gente, ele teve a vida ferrada. Por que o governo... Tudo bem que o governo não pode, por iniciativa própria, indenizá-lo, mas já foi condenado? Esse meu telefone tá maluco, né? Olha que merda. Falando sozinho. Já não foi condenado a pagar? Ok, acata. Por que recorrer para poder diminuir a indenização? Meus gatos tiraram meu pano aqui das minhas costas, porque para você que está me ouvindo, eu estou com o pano nas minhas costas, não é à toa, porque estamos em obra e aqui tem um armário cheio de tralha, porque está tudo atulhado. Aí eu pus um peso segurando o pano ali, os gatos derrubaram. Então, por favor, você que está na live comigo, finge que você não viu, tá? Desculpa o vexame. Gente, por que o advogado do Estado, o procurador do Estado, os advogados autárquicos, vendo que a pessoa tem direito, tem que entrar? Ah, a lei diz que tem que recorrer. Não, não é assim. A lei não diz que você tem que recorrer de jeito nenhum. A lei diz que o Estado não pode ficar sem defesa, inclusive se ficar, você vai para a corregedoria, concordo. Mas, gente, o Estado fudeu esse homem. É notório que ele tem direito a uma puta de uma indenização. Aí o Estado recorre para diminuir. Eu não entendo essa defesa que fazem do Estado contra casos notoriamente devidos. Essa defesa cega a qualquer custo. Isso devia ser até considerado como litigância de má-fé, sinceramente. Porque é por má-fé, meramente diminuírem, se coloca no lugar desse homem, diminuir a indenização para quem
perdeu família, perdeu vida profissional, perdeu vida social, foi maltratado, está sequelado. Aí, quando o homem finalmente ganha liberdade, prova-se a inocência desse homem, vem o Estado e dá o tiro de misericórdia, que é diminuir a indenização desse cara. Tá puta que pariu, velho. É muita sacanagem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julga em sessão nesta terça-feira um recurso do governo de Minas Gerais contra o pagamento de 3 milhões a um homem que foi confundido com o maníaco do Anchieta e que passou 17 anos preso graças a um erro no processo judicial, que é outra coisa que eu quero comentar. A vítima diz foi ele. O que o Estado pode fazer, gente? Eu não considero que foi um erro no processo judicial. Se a vítima está dizendo que o cara é sósia, vocês precisam ver. Você entra aí, coloca maníaco do Anchieta, vocês vão ver um, vão ver outro. São muito parecidos. Então, assim, não é nem maldade. Sabe aquela coisa que as pessoas fazem, aponta qualquer preto como a pessoa que assaltou? Não foi esse o caso. É sósia. Isso não significa que o Estado não deve indenizar, em hipótese alguma. A pessoa perdeu a vida dela ali e o Estado mesmo realmente tem que fazer alguma coisa. Mas assim, cara, a vítima diz que você fez. Como que o Estado não vai fazer nada? Como que o Estado vai virar para a pessoa e vai dizer sua palavra não vale nada? Naquela época, eu acho que ainda não tinha exame de DNA, não sei dizer ao certo, há 17 anos, ele passou 17 anos preso, então foi na década de 90 isso. Acho que o DNA surgiu por aí mesmo, né? Início da década de 90. Então, realmente, não devia estar com a força que tem hoje, né? Com a facilidade que tem hoje de fazer. Então, você é sósia de um criminoso. As vítimas, porque ele não foi apontado por uma só, as vítimas disseram que foi você quem fez, então foi você quem fez. Então, assim, aí o caso é tratado como um erro do judiciário. Eu não acho que foi um erro, sabe? Não foi uma prova que foi menosprezada, alguma coisa assim. Agora, mesmo não considerando que foi um erro, eu entendo que ele tem que ser indenizado, sim. Isso aí é sem sombra de dúvida. O Estado tem que indenizar quando uma pessoa passa por uma situação dessa, seja lá por que motivo for. O artista plástico Eugênio Fiuza ganhou em 2019 na Justiça direito a uma indenização no valor de 3 milhões por danos morais e existenciais. No entanto, o Estado de Minas está recorrendo da sentença. A decisão é do juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Rogério Santos Araújo Abreu, que obriga ainda a correção do valor retroativa a agosto de 95, quando ele foi preso. Nos valores de hoje, a indenização supera os 14 milhões. A sentença ainda confirma o pagamento vitalício de 5 salários mínimos ao artista como complementação de renda de forma retroativa e corrigida. Eugênio Fiuza de Queiroz foi condenado a 37 anos de prisão e passou 17 anos na cadeia. De acordo com a ação de reparação movida por ele na Justiça em agosto de 1995, ele estava conversando com sua namorada em uma praça do bairro Colégio Batista, aqui região leste de BH, quando foi abordado e algemado sem mesmo os policiais terem um mandado de prisão. Dona Magali chegou agora aqui no Facebook, acordei. Mãe, isso é hora, mãe? Luiz Lima, boa noite, queridíssimo.
Agora, se a minha mãe não me dá audiência, ferrou, né? Bom, o Eugênio teria sido reconhecido por vítimas de uma série de estupros que ocorreram na época, em um caso que ficou conhecido como o maníaco do Anchieta. Já a maioria dos abusos foram cometidos no bairro da região A maioria dos abusos foram cometidos no bairro da região centro-sul da capital mineira, que é o bairro Anchieta. Por isso, maníaco do Anchieta. Na delegacia, outras vítimas também o apontaram como autor dos abusos. Então, olha só, vai dizer que foi um erro do judiciário? Não foi, gente. Eugênio disse ainda que confessou os crimes à época depois de ter sido submetido a torturas físicas e psicológicas. Gente, eu sou dessa época. Eu sei bem o que essa polícia... Não é que eu já fui torturada, não. Mas a gente sabe de cada caso escabroso do que a polícia fazia, não sei se não faz ainda, né? Com esse povo. Quem é mineiro aqui da minha faixa etária deve lembrar do famoso delegado João Reis. Gente, não tinha nada que esse homem não descobrisse, que esse homem não pegasse, não fizesse e acontecesse, mas em compensação, os porões lá da delegacia dele, puta que pariu, sucursal do inferno. O artista plástico só foi solto em 2002, depois que o verdadeiro maníaco do Anchieta, Pedro Meyer, foi reconhecido por uma vítima e confessou os crimes. O real criminoso ficou detido por 6 anos, 12 a menos que o inocente, até ter a soltura determinada pela justiça. 6 anos que o verdadeiro maníaco ficou preso, enquanto o inocente ficou preso 17 anos. Gente, aí é questão de cálculo de sentença. Deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês. No caso do maníaco, do verdadeiro, ele foi condenado por menos crimes, por um menor número de vítimas, vamos dizer assim. Então, a sentença dele foi menor. Sendo menor, ele entra com a progressão de regime e sai solto antes. O outro, o inocente, foi condenado por um número maior de vítimas de estupro e a pena dele foi imensa, por isso ele ficou 17 anos preso. Aqui a matéria fala, condenado o verdadeiro, condenado a 9 anos de prisão. O inocente pegou 37 anos, porque tinham muito mais vítimas na época, vítimas que hoje não representaram contra o verdadeiro. Aí ele cumpriu 2/3 da pena, o que deu direito à progressão de regime. Não é brinquedo não. E aí é que vem esse meu questionamento. Poxa, precisava do Estado recorrer para diminuir a indenização desse moço? Não precisava.